Boa tarde, povo, boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Vamos começar a brincar entre a gente aqui, galerinha da gente. Só lembrando que daqui a pouco, daqui para o final da aula, eu faço a chamada. Eu faço a chamada aqui pelo chat, tá? Estou sem um caderno porque não estou em casa, eu estou no trabalho. Sem problema, Débora. A aula também está sendo gravada e vai ficar lá no Google Classroom também. Aí depois vocês podem ver se for o caso. Já estou gravando a aula já para publicar lá também. Na mesma hora, quando terminar a aula, eu já anexo já a aula lá também. Então, quem não tiver com caderno em mãos, não tem problema. Facilita-se muito também para todo mundo, para que a gente possa partilhar para todos. Aqui, mosaico em bloco. Achei. Bom, povo, é o seguinte. Hoje a gente vai começar uma temática um pouco diferente. A gente mistura um pouquinho de questões culturais com questões sociais, com questões políticas. Esse é um assunto da terceira unidade, é um assunto que normalmente a gente faz essa aula numa sala multimídia. A gente faz essa aula num lugar bem mais ambientado do que propriamente uma sala de aula com cadeiras, mas como aqui é virtual, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu queria fazer com vocês. Bom, pessoal, como eu estava dizendo a vocês, eu não sei se já tinha caído quando eu mencionei que a aula de hoje ela vai ser sobre a questão da luta por direitos civis e que, de alguma maneira, dialoga com um movimento que hoje está muito forte no mundo inteiro, que é esse movimento Vidas Negras Importam, que é o Black Lives Matter. Então, esse movimento ele é histórico. Perceba que eu tenho aí diversos personagens de momentos diferentes da história, e se eu fosse fazer uma brincadeira aí com vocês, para vocês tentarem adivinhar quem é quem aí, em que período trata-se de tal imagem, eu garanto que vocês teriam um pouquinho de dificuldade. Mas, de modo geral, essas imagens retratam alguns grandes líderes desse movimento, que seriam como o próprio pastor evangélico Martin Luther King Jr., a gente tem a figura também de Malcolm X, temos também aí nesse desenho a figura de Nina Simone, temos ainda intelectuais, uma mulher intelectual negra, a própria Angela Davis, e evidentemente que também, assim como tem Nina Simone, que é uma cantora e compositora, no Brasil a gente tem a presença de Emicida, que tem essa pegada artística muito forte, em que discute problemas sociais referentes à comunidade negra. Mas vamos agora adentrar a temática em si. Vejam, todo mundo já ouviu falar daquele povo, vocês já ouviram falar daquele povo que tem aquela roupinha de branca, né, que tem uma roupinha branca, parece um chapeuzinho de macho, que é o povo da Ku Klux Klan, ou KKK. Essa galerinha, a Ku Klux Klan, essa galera se torna uma das organizações mais perigosas que existiu durante determinado período da história norte-americana. E essa Ku Klux Klan, ela é o símbolo do racismo, ela é o símbolo da discriminação racial. Por quê? Tudo começa quando a gente começa a pensar a ideia da guerra de secessão. Ou seja, é bom lembrar que todos os movimentos, tudo que a gente estiver discutindo em relação à desigualdade social, diferença social, preconceito racial, preconceito de gênero e tudo mais, não nasceu hoje, tudo tem uma raiz histórica. Então, veja, nos Estados Unidos, a luta por direitos civis, ela vai explodir e vai se intensificar, sobretudo no período da década de 60. Mas essa luta por direitos civis, ela já vem de mais tempo. Essa luta por direitos civis, ela já é algo que esse preconceito, ele floresce desde a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão é logo após a independência dos Estados Unidos, onde os estados do norte, que estão representados, aí na imagem para você aparece como União, e os estados do sul, nessa imagem que aparece para você aí, são os estados confederados. Então, os estados do sul, os confederados, defendiam a permanência da escravidão. Já os estados do norte queriam o fim da escravidão. E por que isso? Porque no norte dos Estados Unidos, essas pessoas viviam do comércio. Então, não necessariamente precisavam mais de mão de obra escrava, já que o comércio precisa de cliente para sobreviver. Já os estados do sul, nos Estados Unidos, eles viviam da exploração a partir do plantio chamado de concepção de plantation, que é a plantação de algodão para exportar para o mercado europeu. Algo semelhante ao que o Brasil viveu, por exemplo, no período da cana-de-açúcar, no período ali também do café, no período da mineração, onde a mão de obra escrava era muito forte. Então,
os estados do Sul, eles viviam sobre, como motor da economia, a mão de obra escrava. Nos estados do Norte, a mão de obra era uma mão de obra voltada para a ideia de manter-se em cima da venda, em cima do cliente. Logo, entram em choque essas duas ideias, logo quando inicia-se o processo de independência dos Estados Unidos, e os estados do Sul vão querer permanecer sendo escravocratas. Quem assiste muitos desenhos dos Simpsons, outras séries norte-americanas, que aparece uma banda diferente, uma bandeira diferente dos Estados Unidos, que ela é praticamente toda em vermelha, com um X no meio, em azul, com um desenho de algumas estrelas brancas. Acho que alguns de vocês viram essa imagem, já? Alguma vez? Eu já vi, já. Pronto, não assisto Simpsons. Pronto, essa é a bandeira dos Estados Confederados, os Estados do Sul, que são a representação, para o que a gente está tentando estudar aqui, a representação da maior segregação racial possível daquele tempo. É o branco querendo o direito de escravizar, é o branco querendo o direito de manter pessoas presas e com perpetuar a desigualdade social. Pois bem, então, essa elite que não aceita o final da escravidão é a mesma elite que vai ser responsável por criar uma das entidades mais vergonhosas, se olhando pelo aspecto do ser humano, que é a Ku Klux Klan, que é uma entidade de supremacia branca. Essa entidade de supremacia branca, ela é preconceituosa, essa Ku Klux Klan, ela perpetua o preconceito contra negros, contra imigrantes, contra os católicos, contra judeus e contra homossexuais, ou seja, é uma concepção de poder centrado na figura do homem branco. E o papel da mulher, segundo a Ku Klux Klan, é um papel submisso. A mulher está abaixo do homem. Vejam que coisa esdrúxula. E essas ideias, elas se perpetuam até hoje. Para você ter ideia, até hoje, a Ku Klux Klan ela ainda existe nos Estados Unidos. E, de alguma maneira, lá é uma entidade. Mas a gente tem outros países, como o Brasil, que, evidentemente, não existe um Ku Klux Klan, mas existe o chamado preconceito velado. Tá? Então, lá a diferença é que o preconceito lá é escancarado, e aqui é velado, é por debaixo dos panos, é aquele discurso que você diz assim, você vê muita gente dizendo assim, eu não sou preconceituoso, mas eu não quero, por exemplo, que minha filha ou meu filho namore com um menino ou uma menina negra. Eu não sou preconceituoso, mas se meu filho ou minha filha um dia assumir-se enquanto homossexual, eu expulso ele de casa. Então, veja, isso chama-se preconceito velado, é outra concepção. Lá é escancarado, é diferente. Então, esse movimento contra o preconceito fica cada vez mais forte na década de 60. Aí, meu amigo, quando tem essa questão da independência dos Estados Unidos e essa briga entre os estados do Norte e os estados do Sul, a gente vai ver a criação das chamadas leis Jim Crow. Veja, assim como o Brasil, os Estados Unidos é uma federação, é uma república federativa. Então, os estados têm autonomia para criar suas leis. Então, os estados norte-americanos, sobretudo do Sul, vão criar leis em que eles possam continuar... Professor, Bruna Lawani está pedindo para a senhora aceitar ela, por favor. Não apareceu aqui ainda, não. Quando é no ano de 1800, no ano de 1876, ali aproximadamente no ano de 1965, ainda existia essa grande segregação social a partir das chamadas leis Jim Crow. Recapitulando, o que são as leis Jim Crow? É o seguinte, acabou a escravidão formalmente nos Estados Unidos, mas os estados do Sul, que eram escravocratas, queriam manter a escravidão ou outra ordem de exploração. E como é que poderia ser feito isso? Isso era feito a partir de leis estaduais, porque o regime republicano federalista faz com que os estados possam criar suas próprias leis e, assim, permanecem algumas práticas semelhantes à escravidão, de segregação. Por exemplo, a partir dessas leis de Jim Crow, que tem nos Estados Unidos, são chamadas leis segregacionistas. Negros imigrantes não podem votar, a questão de filas em lugares, são filas diferenciadas, ou seja, o negro vai para uma fila, o branco vai para outra, o negro não pode ocupar determinados lugares no cinema, não pode praticar esporte junto com os não pode praticar esporte junto com os brancos, mesmo que seja o mesmo esporte, a prática seria separada. Negro não pode se casar com mulher branca. Veja, tudo isso vai perpetuar até o ano de 1965.
Veja que é muito tempo. 1965 praticamente foi ontem. É uma contemporaneidade, não é nem contemporânea essa idade, é contemporaneidade. Então, até o ano de 1965, onde muitos de nossos familiares, pais e avós, já tinham nascido, já estavam crescendo ou já eram adultos, e lá nos Estados Unidos ainda existiam leis que proibiam a mulher negra ou o homem negro se casar com a mulher branca. Então, vejam, as leis de Jim Crow seriam leis segregacionais, tá? São leis de segregação racial. Não pode uns casar com o outro. Aí a gente tem, posteriormente, uma decisão no ano de 1896. Veja, o Congresso norte-americano, aliás, o Congresso não, o Supremo Tribunal norte-americano, de lá, evidentemente não é esse do Brasil, não, tá? Norte-americano, vai decidir, poxa, essas leis segregacionais são justas? São permitidas? A gente deve proibir que os estados façam esse tipo de... Pessoal, quando aparece aqui na tela, eu aceito. Peço para as pessoas que estão tentando entrar e não estão conseguindo, voltem, abra a tela, tente de novo, porque sempre aparece aqui na minha tela, assim, ó. Aqui, ó, bem grande aqui na frente. Ó, fulano quer entrar, eu sempre dou ok, não apareceu ainda não. Então, vejam, essas leis, essas chamadas leis Jim Crow, elas vão ser julgadas se são legítimas ou não, no ano de 1896. Só que aí, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos diz, não, tá ok, pode sim continuar segregando as pessoas. E vai dar um nome para esse tipo de lei, que será a lei, ou será a partir desse julgamento, essas leis serão chamadas de separados mais iguais. Por quê? O Supremo Tribunal norte-americano entende que os Estados Unidos podem separar as pessoas só mantendo para ela um direito igual, que seria o direito de ser cidadão. Ou seja, você pode criar lugares diferentes, espaços diferentes, desde que mantenha aquele direito. Exemplo, nos Estados Unidos tinha também, durante esse período, escolas para as pessoas negras e escolas para pessoas brancas. Atendimento da saúde para um e atendimento da saúde para outro. Por exemplo, quem assiste Todo Mundo Odeia o Chris, dá um joinha aqui no chat, naquela série, Todo Mundo Odeia o Chris. Aquela série, Todo Mundo Odeia o Chris, ela não se passa no período em que há a existência dessas leis. A série Todo Mundo Odeia o Chris é quando acaba. O que é que eu disse a vocês? Veja, todo esse processo, essas leis de Jim Crow, todo esse movimento aqui, o movimento de resistência dos negros pedindo direitos civis, ele vai se intensificar e a partir do ano ali do final, de meados da década de 60, digamos assim, essas leis segregacionais, elas acabam. E se você percebe, quando vai começar o episódio da série Todo Mundo Odeia o Chris, sempre aparece a data, Brooklyn, 1970, 1972, 1974, e ainda vai aumentando. Ele chega, se não me falha a memória, ele chega até 1980 e pouco, se não me falha a memória, tá? Não tenho certeza, não. Então, veja, quando você assiste aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, já não existia essa lei de divisão. Mas o preconceito continua. Não é porque tem ou deixa de ter uma lei que acabou o preconceito, pessoal. Perceba a situação de Chris. Ele vai estudar numa escola onde antigamente era uma escola só para brancos. E a relação de preconceito continua com Chris. Chris sofre o preconceito continuadamente. E os irmãos de Chris, eles estudam numa escola que antigamente era só para negros. Agora não tem mais a lei. Só que o branco não vai querer estudar na escola do negro. E quando o negro tenta estudar na escola do branco, a situação é justamente o que acontece com Chris. Chris sofre preconceito frequentemente. E aquela série é sobre a vida de um cara, que é a vida de um humorista, que é Chris Rock. Esse cara é real, esse cara existe em vários filmes, é famoso. E ele faz toda aquela discussão ali muito interessante, sem precisar necessariamente tocar em pontos mais sensíveis. Aliás, ele toca em pontos sensíveis, mas sendo bem mais sutil. E você tem uma coisa que você tem que perceber: Chris nunca fala sobre o preconceito que ele sofre com o seu pai. Ele nunca fala sobre os preconceitos que ele sofre com o pai dele. Ele não toca nesse assunto com o pai dele. Ele fala diversas coisas com o pai, menos em relação ao preconceito. Por quê? O pai de Chris viveu em tempos piores, que era quando existiam essas leis. Nos Estados Unidos, lei de segregação, não pode usar da mesma escola, não pode praticar o mesmo... isso, o próprio Chris Rock, ele participa em um episódio como orientador. Então, veja, quando o pai de Chris da série que existe, ele é retratado daquela maneira, um cara que trabalha muito, e que acha que as coisas não são tão ruins, é porque ele viveu tempos piores.
Mas só que Cristo sente na pele que essas práticas ruins ainda existem. Só que Cristo também tem ciência de que o tempo do pai dele era pior ainda, e ele não quer levar essas falas difíceis para seu pai. Então veja a complexidade de como se dá o chamado preconceito velado ou declarado. Não é uma lei que cria ou acaba preconceito. Ela ajuda a combater o preconceito, mas para combater tem que vir da gente mesmo. E essa é uma das grandes lições que aquela série traz para a gente. Então, é importante a gente perceber tudo isso também. E como é que isso começou a terminar? Isso começa a ser extremamente combatido nos anos 60. A década de 60 é uma década de movimentos sociais pelo mundo inteiro, sobretudo o ano de 1968. O ano de 1968 explode diversos movimentos sociais na Europa, sobretudo na França e na Inglaterra, contra o preconceito, contra ditaduras, contra guerras. No ano de 1968, explode no Brasil o movimento estudantil contra a ditadura militar aqui que estava instaurada. Então, o movimento estudantil fica muito forte no ano de 1968 aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a partir do ano de 1968, não, mas desde o ano de 1955, começam os movimentos sociais de maneira muito vertiginosa devido à ação de uma mulher. Olha, a mulher ela é um ser incrível, porque a mulher é quem bate de frente com toda essa estrutura. No ônibus, nem todo mundo podia sentar em qualquer lugar. Mais uma vez, volta a série quando Cristo está indo de ônibus para a escola. Não é mais leis, mas a maioria dos negros estão no fundo do ônibus. Perceba, naquela série Todo Mundo Odeia o Cristo. Não existia mais a lei que segregava os assentos. Não existia mais isso. Só que o preconceito é tão grande que ainda não se mistura. E os negros sentavam no fundo do ônibus. Então, uma mulher sobe no ônibus, Rosa Parks, e senta na frente do ônibus. Sem falar que, mesmo que os lugares dos brancos estivessem todos lotados, os brancos teriam o direito de mandar um negro se levantar do seu assento e ele sentar no lugar dele. Então, Rosa Parks entra no ônibus em 1955, e quando o homem branco chega aqui perto para se levantar da cadeira, diz que não levanta, porque do mesmo jeito que ele, ela pagou e tem o mesmo direito. Então, ela não levanta do assento e isso vai gerar uma repercussão. Rosa Parks vai presa e vai ser multada porque não deu seu assento para um homem branco sentar. E isso foi a fagulha que precisava para todo o movimento estourar no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, mas se expande pelo mundo inteiro, pela luta por direitos iguais. Então, aí vai ficar conhecido um personagem que Cris adora, que todo o trabalho da escola ele fala sobre ele. Quem é esse personagem? Martin Luther King. Martin Luther King é um pastor evangélico que ele tem, ele acaba, junto com outros grandes líderes, embarcando em defesa de Rosa Parks, e isso vai gerar um grande boicote ao sistema de transporte público nos Estados Unidos. Então, os negros vão dizer o seguinte: já que eu não tenho direito igual de andar no ônibus, a gente também não vai mais para o trabalho de ônibus, a gente vai a pé, a gente vai como for. E isso, em 1 ou 2 anos, vai gerar um prejuízo absurdo para as empresas de ônibus. Imagine você, povo, que usa o ônibus da Caruaruense aí para vir para Caruaru, para ir para Santa Cruz, etc. Aí, do nada, vocês dizem assim: a passagem está cara. Então, combina toda a cidade de Toritama e ninguém usa mais o ônibus da Caruaruense. Eles vão baixar o preço da passagem. Por quê? Porque o prejuízo vai ser enorme. Então, é assim que ocorre nos Estados Unidos. As pessoas negras, das comunidades negras, que eram quem mais utilizavam os ônibus, dizem: a gente não usa mais, enquanto não acabar essas leis. E, de fato, aos poucos, essas leis vão começar a ser desconstruídas. Então, a gente tem alguns líderes importantes, que é a figura do Malcolm X, a figura do Martin Luther King e a figura de Rosa Parks. São figuras extremamente importantes. Então, vamos lá entender um pouquinho cada um. Rosa Parks, ela é o estopim. Ela é a primeira a cometer o ato de desobediência civil, que é diferente de ser um mero criminoso. Ela desobedece uma lei porque entende que há uma demanda social maior que isso, ou seja, há algo muito mais grave do que desobedecer essa lei, porque essa lei, na verdade, está mascarada de preconceito e desigualdade social. Essa é a figura de Rosa Parks, que será uma das pioneiras na resistência do movimento contra a segregação racial nos Estados Unidos. Martin Luther King, que é um líder, um pastor dos Estados Unidos, e que vai ser contra também essa segregação racial, vai ajudar na sua igreja, mobilizando pessoas contra o racismo, contra essa segregação, e ele tem um discurso pacifista e multiculturalista. Ele acha
que um dia, ele sonha um dia nos Estados Unidos sem preconceito racial, em que todos possam conviver harmoniosamente. Tanto é que há um discurso dele que é muito comum em provas, que aparece a frase, o título do discurso dele, I have a dream, que é eu tinha um sonho. Aliás, eu tenho um sonho. Mas ele não chega a vivenciar esse sonho, porque Martin Luther King ele vai ser assassinado no ano de 1968, em uma sacada de um hotel que ele estava se dirigindo, porque lá ele ia participar de um evento. Outra figura importante é a figura de Malcolm X. Malcolm X já era o cara que defendia o nacionalismo do povo negro. Ele defendia a autodeterminação, que era insustentável o nível de racismo nos Estados Unidos e que não tinha mais condições de viver harmonicamente, porque o negro não podia nem escolher nada, não podia nem se movimentar, que tudo era sinônimo de violência policial. Então, a autodeterminação, o nacionalismo negro, era que as comunidades negras se concentrassem em um determinado lugar e fizessem nos Estados Unidos o que aconteceu no Haiti, onde as comunidades negras escravas se rebelaram contra as comunidades brancas e declararam independência. Sim, a dependência do Haiti foi feita por escravos. Os escravos se rebelaram contra os senhores brancos e declararam a independência. Então, Malcolm X defendia essa autodeterminação, uma revolução contra as comunidades brancas preconceituosas, declarar a independência de um país negro. Então, veja que são duas ideias diferentes. Martin Luther King defendendo mais uma ideia de convivência entre todos, e Malcolm X, por mais que sonhasse com isso, ele já não acreditava, porque ele dizia que o nível de preconceito era tão grande que só criando um país para as suas comunidades negras é que isso poderia diminuir. A gente tem também outros aspectos importantes que a gente tem que ver aqui, pessoal, que são dois movimentos. Primeiro, a criação do Partido dos Panteras Negras, e a criação, ou pelo menos o surgimento de um movimento cultural chamado de Black Power. O movimento Black Power é um movimento muito importante. O movimento Black Power ele tem um papel de dar orgulho às comunidades negras. O movimento Black Power ele vai fazer com que as pessoas tenham orgulho da sua cor, da sua pele, do seu cabelo, e não queiram mascarar essa sua identidade, porque isso é motivo de orgulho e não de vergonha. Então, o movimento Black Power vai estar muito próximo, do movimento, de um movimento muito significativo, que é o Partido dos Panteras Negras. Sim, porque o Partido dos Panteras Negras, você pode ver o nome, é um partido político, que ele vai ficar, ele vai ser criado em 1966, e ele vai continuar existindo até o ano de 1982. Então, o Partido dos Panteras Negras, eles defendem agora uma outra coisinha também, que é a chamada autodefesa. O que é autodefesa? É que as comunidades negras, as pessoas que fazem parte desse movimento chamado Partido dos Panteras Negras, elas comecem a também andar armadas para se defender da violência policial contra as comunidades negras. Por exemplo, não eram anarquistas. O Partido dos Panteras Negras, eles eram marxistas. É bom lembrar isso também. Até foi boa a pergunta do Igor. O Partido dos Panteras Negras, eles têm um cunho ideológico marxista. E, para você entender como se trata essa figura, é quando você vê, por exemplo, aquela figura bem tradicional, que é o cara de jaqueta preta com luva preta, com punho para cima, chamado punho cerrado. Então, isso é uma representação do Partido dos Panteras Negras, ok? Então, veja, e o Partido dos Panteras Negras, além dessa ação direta contra a violência policial, também defendiam 10 pontos, como vocês podem ver aí no quadro de vocês. Esses 10 pontos que tem aí no quadro de vocês, dentre eles tem liberdade de escolha, ou seja, o negro, as comunidades negras têm liberdade de escolha de ir e vir para onde for. E outra coisa, quando eu estou falando aqui em liberdade de escolha, é importante mencionar também que dentro do Partido dos Panteras Negras não tinham só negros, não, tá? Tinham brancos simpatizantes e tinham também imigrantes. Eu vou deixar essas teses dos Panteras Negras, 10 pontos, para que vocês possam acompanhar, ler esses pontos lá no Google Classroom. Então, eu vou deixar uma atividade para vocês que é sobre a questão do Partido dos Panteras Negras, especificamente para vocês discutir os 10 pontos que estão lá. Por fim, eu só gostaria de dizer uma coisa a vocês, que vocês tinham uma outra atividade para fazer aqui. Veja que embaixo tem aqui Emicida e Nina Simone, ok?
Então, o que é que eu vou querer de vocês? Vocês vão escutar essas músicas de Emicida e vão, só essa última que não precisa de Emicida, Eminência Parda, mas Mafete, Mãe, Casa, Oasis e Pantera Negra, de Emicida, e vão escutar de Nina Simone essas outras duas músicas e vão fazer uma redação sobre isso. Essa é a atividade de vocês para o Google Classroom, beleza? Aí vocês vão anexar lá. Você vai fazer o seguinte, são duas atividades. A primeira atividade, você vai fazer uma redação explicando o que são essas 10 teses do Partido dos Panteras Negras. E a segunda atividade é fazer uma redação, depois que escutar essas músicas que estão aí em vermelho, que eu vou postar lá no Classroom. São duas redações, são duas questões. Uma atividade sobre as teses dos Panteras Negras e a outra atividade é sobre essas músicas. Vocês vão escutar as músicas e vão discutir o que é que esses autores estão discutindo nessas letras, beleza?